Bom dia, bom dia. Vamos lá, pessoal? Ainda, esperar o... Estamos com um problema. Aê, pronto. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Conversando Tecnologia do ano. A gente, claro, né, como todos vocês sabem, temos esses eventos na segunda segunda-feira de cada mês. De início, já gostaria de agradecer ao Lucas pela disposição e disponibilidade em apresentar aqui para a gente. A gente já tem os temas já de março e abril. No segundo momento, a gente divulga. Mas eu queria dar dois recados rápidos aqui. O primeiro deles é muito... Na verdade, os dois são importantes, né? Mas o primeiro deles, pessoal, é aquela meta de treinamento da Udemy. Quem está com a licença precisa cumprir aquela carga horária mínima, por favor, até o dia 20 deste mês. O prazo está acabando. E quem não cumprir, a gente vai ter que, né, fazer alguns documentos lá e tem um risco até de ser cobrada a licença do colega ou da colega. Então, por favor, estejam atentos ao prazo e à carga horária mínima de cada um, tá bom? Porque é um evento, né? É uma ação muito importante para a gente se capacitar. A gente lutou tanto e a gente precisa separar o tempinho para a gente se capacitar, né? O segundo recado seria das máquinas e dos SSDs. Os SSDs das máquinas atuais já estão sendo trocados, só que alguns colegas já estão, não, como as estações avançadas estão para chegar, na verdade, dá para abril que elas devem chegar, o contrato já está assinado, aí tem um prazo de fornecimento, tem um prazo de entrega, prazo de conferência, de configuração, etc. A gente está estimando que devem chegar lá para abril, as máquinas novas. Então, tem gente que está preferindo aguardar mais um pouco do que fazer o backup, trocar o HD para um SSD, ter que configurar tudo de novo e daqui a pouco eu ter que configurar de novo. Então, mas vai de cada um, né? A Aquatem está dando o apoio lá para a gente. Já troquei a minha, ficou bem melhor. E é isso, beleza? Então, agora com o Lucas aí. Bem, pessoal, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Conversando Tecnologia. Eu considero esse evento não somente uma oportunidade da gente promover a integração entre os servidores do Prodazem, mas, sobretudo, uma oportunidade de prover melhoria contínua. A gente sabe que são princípios da melhoria contínua a transparência e a cultura colaborativa, e é justamente que isso promove a oportunidade da gente expor nossos serviços e, consequentemente, receber críticas, participação, perguntas e, assim, promover a cultura colaborativa. Dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto que está relacionado à segurança, à privacidade dos dados. E aqui, cotidianamente, nos nossos sistemas trafegam uma série de informações de dados, seja informações do fluxo do processo legislativo, que, por padrão, precisa ser público, precisa ter transparência, seja alguma informação relacionada a um processo sigiloso no CIGAD, alguma informação da Polícia Legislativa, alguma investigação em curso, dados e documentos de CPI, que a gente tanto vê no noticiário e, quando a gente lê, a gente consegue enxergar um pouco do papel do Prodazem. Naquilo ali, a gente consegue enxergar um pouco do nosso trabalho, seja de dados pessoais de servidores públicos, parlamentares. A gente tem que se preocupar cada vez mais com a proteção desses dados. E, muitas vezes, a própria lei diz que esses dados não podem estar inteligíveis enquanto estiverem em repouso, enquanto estiverem armazenados. E aí que a gente começa a se preocupar com o tema criptografia. Por a gente ter diversos sistemas aqui que precisam cuidar da informação, hoje podem existir diversas iniciativas criptográficas no Prodazem, e eu sei que existem algumas, e esse trabalho que a gente começou foi justamente para a gente tentar fazer uma implementação mais centralizada, né, algo mais padronizado, que possa envolver um corpo técnico maior, porque é muito mais fácil a gente ter várias pessoas cuidando de uma implementação centralizada do que a gente ter várias iniciativas com poucas pessoas
tomando conta, né? Então, a ideia nesse nosso trabalho é justamente isso, promover a criptografia como serviço, uma forma mais centralizada de implementar. E eu digo a gente porque eu estou aqui apenas como porta-voz de um trabalho que demandou tempo aí de uma série de pessoas, pessoal da SESCOM, a figura do Thiago, do NQPPS, do CESIA, enfim, do NCIT, principalmente. E eu vou aqui apenas apresentar um pouco desse trabalho. É um tema chato, eu sei, difícil de digerir, de apresentar, mas é um tema importante. É chato que ontem de noite eu falei com a mulher, vou apresentar amanhã, ela falou, qual é o tema? Criptografia, a gente estava para dormir. Ela falou, mas o que é isso? Em 2 minutos ela dormiu. Eu falei, perdi. Então, aqui é só o roteiro, eu vou começar pelo contexto, a motivação, e a gente vai tentar aqui, não exaurir temas assim, sai para não ficar maçante, são poucos slides, mas tentar montar, tentar descrever qual foi a estratégia criptográfica que a gente utilizou, a arquitetura criptográfica que a gente montou, de modo que a gente pudesse escalar e que a gente pudesse montar algo que pudesse ser utilizado de forma genérica por todo mundo. Então, eu vou falar um pouquinho o que queremos garantir, que tipo de criptografia que a gente vai utilizar, qual vai ser o produto, como a gente vai transportar. Começando pela motivação, tudo começou no contexto de CPI, né? Vocês sabem que toda vez que uma CPI é criada, cria-se também uma máquina chamada Jubart, onde um corpo técnico específico, pessoas específicas, vão fazer análise documental dos documentos que chegam na CPI. E, até pouco tempo atrás, esses documentos eram enviados de forma manual, né, dos mais diversos formatos, das mais diversas formas, via pendrive, via pasta de nuvem, via HD, via e-mail, alguns traziam pessoalmente. Servidores da COSET precisavam colocar nas suas máquinas, depois transferir para a máquina Jubart, e às vezes ficava algum arquivo na máquina pessoal. Tinha um risco operacional gigante nessa operação. E aqui a gente está falando de arquivos que são sigilosos até por lei, que a lei diz que tem que ser armazenado, criptografado, tem que estar criptografado em trânsito e em movimento. Estou dando enrolado aqui para ver se nosso mestre Rafa consegue estabilizar ali, né? E tinha um alto risco operacional de vazamento, não dava para garantir integridade, não dava para garantir não repúdio. E, então, a gente teve uma reunião lá, montou-se um grupo, depois da CPI do dia 8 de janeiro, que falou, não, vocês vão ter que criar um sistema para receber isso de forma online, onde o usuário final pudesse enviar o seu documento de maneira online, receber já ali o recibo e esse arquivo ir parar diretamente na máquina Jubart sem um processo manual. E esse sistema, além de fazer isso automaticamente, ele teria que garantir que apenas as pessoas específicas lá designadas para fazer análise documental teriam acesso a esses documentos. Eles também tinham que garantir a integridade, ou seja, a partir do momento que o dado entrasse no Senado, a gente teria que garantir que essa informação não seria alterada até chegar na máquina Jubart. E perceba que aqui, por ter esses requisitos, a criptografia não foi um diferencial, era um requisito para as coisas funcionar. E também, aí foi quando a gente começou a procurar o pessoal da NQPS, que falou, olha, em vez de fazer uma coisa só no contexto de vocês, no contexto do Sender, tenta fazer algo genérico, porque tem o pessoal do Bruno, da Gostica, que também precisa criptografar informações. Tem outras pessoas que também podem querer utilizar esse tipo de serviço. Então, o ideal é que você possa fazer de uma forma que possa ser reutilizado. A boca ficar seca nisso aqui. E outro requisito é que esses arquivos ficariam armazenados temporariamente até que alguém lá da coordenação de comissões pudesse analisar seus metadados e aceitar ou não esse recebimento. Então, eles iriam olhar quantidade de documentos, quem é que está enviando, e, a partir desses metadados, aceitar ou não, e só a partir daí que o dado ia para a Jubart e seria apagado desse storage temporário. Pode passar, Rafa. Quando a gente está pensando em estratégia criptográfica, quando a gente está pensando em montar uma arquitetura que envolve criptografia, uma coisa que a gente precisa saber, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que a gente precisa garantir. Porque diferentes tipos de criptografia podem ser utilizados para prover diferentes serviços de segurança. Então, uma coisa que era muito importante para a gente era a questão da confidencialidade. A gente queria que apenas pessoas específicas
aquelas pessoas que já têm acesso a Jubarte pudessem ter acesso às informações. Outra coisa que era de extrema importância que a gente tinha que garantir era a integridade e, consequentemente, a cadeia de custódia. A gente tinha que garantir que, a partir do momento que o dado entrasse no Prodazen, no sistema, ele não seria alterado. E, se fosse alterado, a gente teria que saber por quem toda a cadeia de custódia. A gente também precisaria garantir que, quando esse documento, esse dado cifrado, chegasse na Jubarte, ela conhecesse a identidade de quem enviou. E que, inclusive, essa pessoa não pudesse negar que foi ela que enviou, a questão do não repúdio. Então, a gente tinha esses requisitos. Então, lembrar qual é o próximo slide? Pronto, já deu para ver. Quando a gente está também pensando em uma arquitetura criptográfica, a gente sempre tem que colocar na balança a questão de segurança e desempenho. E vocês sabem que, por definição, uma criptografia é considerada segura se o tempo que demora para quebrá-la é o suficiente para aquela informação que ela protege se tornar inútil, inoportuna. Em outras palavras, toda criptografia pode ser quebrada. O que diferencia uma da outra é o tempo que ela vai ser quebrada. Quando eu estava na BIM e trabalhava com criptografia de Estado, muita gente me perguntava, mas o que vem a ser uma criptografia de Estado? Parte desse conceito. No nosso Estado, o Estado brasileiro, tem normas que definem prazo que informações precisam ser armazenadas e seguras. 15, 25, 100 anos. Então, a criptografia de Estado é um corpo técnico que senta, faz um trabalho de inteligência, de integração com outras agências de inteligência, para tentar entender qual é o poder computacional atual e o futuro, e tentar criar uma criptografia, uma curva elíptica, que possa proteger essas informações por esse tempo de Estado. E aí a gente começamos a nos questionar. Mas que tipo de criptografia a gente vai utilizar para prover esses serviços? A gente vai utilizar criptografia assimétrica, e eu não quero ser chato aqui, que eu sei que todo mundo sabe disso, mas a gente começou uma discussão. Apenas para alinhamento, a criptografia assimétrica é aquela que a gente utiliza uma única chave para cifrar e decifrar. Então, se eu quero mandar uma mensagem lá para o Bruno, eu vou ter que cifrar a informação com essa chave, e isso vai acontecer de forma extremamente rápida, a chave simétrica, com baixo poder computacional. Mas o que é que vai acontecer agora? Quando eu mandar Bruno, estou precisando de um aumento, que eu sei que ele tem dinheiro, olhe quanta gente tem no caminho. E ele vai ter que decifrar com a mesma chave do outro lado. Então, como é que eu vou passar a informação e a chave para ele, que eu sei que tem um monte de curioso no meio do caminho? Então, embora ela seja muito performática, um custo operacional baixíssimo, uma baixa latência de rede, especial ali, muito utilizada de forma específica para cifrar grandes volumes de dados, a gente tem um grande desafio, que é o desafio da distribuição das chaves. Como a gente vai distribuir essa chave até o Bruno? Ou eu tenho que ter feito um acordo com ele antes, e se mais alguém ainda tiver que ter acesso a essa informação, é mais essa chave em mais algum lugar. Então, tem esse problema. Outro grande problema da criptografia simétrica é que ela é muito sensível a um erro de implementação. São várias decisões que a gente precisa tomar de início, como arquitetura, para implementá-la de forma correta. Diversos tamanhos de chaves, aí todo mundo fala, escolhi 256, tranquilo. Diversos modos de operação, né? E, a depender do modo de operação que você utiliza, você consegue fazer criptografia de fluxo contínuo ou não. Você vai ter problema de uso de memória, de estouro de memória ou não. E o que acontece muito é que as pessoas utilizam códigos que acham na internet de criptografia simétrica. Fazem a reimplementação de códigos inconsistentes. Um dos problemas que a criptografia simétrica tem é o padrão de repetição. O que é que isso significa? Todo dado em claro, associado a uma chave, vai dar um dado cifrado. E toda vez que a gente utiliza o mesmo dado em claro com a mesma chave, a gente vai ter o mesmo dado cifrado. Então, o que é possível a partir dessa equação matemática? Matematicamente, às vezes, dependendo da implementação, é possível derivar a chave a partir do dado cifrado, por conta do padrão de repetição. Então, se eu sempre coloco o mesmo cabeçalho, o mesmo rodapé, se eu utilizo o jargão, se eu vou repetindo muitas informações, é o que acontece em sistemas institucionais, a gente consegue derivar a chave. E aí precisa da utilização de um vetor de inicialização que associa essa chave para torná-la diferente. Esse vetor tem que ser diferente cada envio, cada vez que você cifra. Muita gente confunde o padding, que é para poder ajustar o tamanho do bloco, com o vetor de inicialização. Eu estava procurando ontem na internet
algoritmos simétricos, para botar como exemplo, 95% dos que eu vi faziam implementação inconsistentes. Era a mesma coisa que está em claro. E uma criptografia mal implementada é tão perigoso quanto não criptografar. E a gente costuma pegar, para resolver o problema, eu quero criptografar, vou achar o código na internet, e aquilo ali esquece. E isso também é um organismo vivo, que você tem que sempre estar revisitando e atualizando. Passa aí rápido. E aí a gente foi, então vamos usar chave assimétrica, porque aqui agora, parte da premissa é que a gente tem duas chaves, que uma vai ser compartilhada e a outra vai ser guardada, uma pública ou uma privada, e que parte da premissa também que se uma chave é usada para criptografar, somente a outra é usada para decriptografar. Então, o nosso diretor criou um par de chaves, engoliu a chave privada e passou a chave pública para todo mundo. Então, o que é que acontece? Se eu quero mandar uma informação para ele agora, eu vou cifrar com a chave pública dele, que eu sei que somente ele, que tem outro par de chave, que é a chave privada, vai conseguir decifrar a informação. E perceba que agora, eu só preciso mandar para ele a informação. Não preciso compartilhar a chave, porque a outra chave está na mão dele. Se ele quiser me dar a resposta, ele vai cifrar a resposta com a chave privada dele, e assim ele vai garantir que foi ele que, de fato, está me respondendo, e, pelo não repúdio, ele não vai poder negar, inclusive, que ele está, porque somente ele tem a chave privada. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que aqui agora, o que você quer garantir depende de qual chave você utiliza primeiro. Se você quer garantir confidencialidade, você cifra primeiro com eu cifro para ele com a chave pública dele, que eu sei que só ele vai ver. Se for autenticidade no repúdio, cifra primeiro com a chave privada. Embora ela seja extremamente confiável e resolve o problema da troca de chaves, ela é muito custosa computacionalmente. Ela é mais lenta e o tempo que a gente leva, esse custo computacional, é diretamente proporcional ao tamanho do arquivo que a gente quer cifrar. Ou seja, a criptografia assimétrica ela não escala sozinha. Pô, Lucas, então o que é que você vai usar? Simétrica, assimétrica? Passa aí, Rafa. Toda vez que a gente tem esse problema de ter que cifrar informações, é desejável, né, que a gente utilize os dois mecanismos associados. Que a gente utilize a criptografia simétrica para aquilo que ela tem de melhor, que é criptografar o dado, e a assimétrica para aquilo que ela tem de melhor, que é a distribuição das chaves. O TLS faz isso, por exemplo. O TLS ela cifra o dado com a chave simétrica, utilizando a AES, e faz a troca de chaves utilizando o Diffie-Hellman. Então, a gente viu o que a gente quer garantir, a gente teve essa decisão arquitetural, a gente entendeu que tipo de criptografia a gente vai utilizar, agora a gente precisa saber como a gente vai empacotar tudo isso, como a gente vai envelopar tudo isso, qual vai ser a entrega, qual vai ser o produto, o resultado da criptografia. E aí a gente utiliza um cara chamado CMS, que é uma sintaxe de mensagem criptográfica, que eu vou falar muito quando eu estiver mostrando o Cypher, que eu quero que vocês pensem nele como se fosse uma estrutura que possui tudo o que é necessário para garantir que aquela informação vai ser entregue aos seus destinatários. Então, no mercado de encomenda, quando você quer mandar uma carta, você segue uma estrutura. Tem o endereço, tem o destinatário, tem o remetente, tem o CEP, e é isso que garante que aquela informação vai chegar até o seu destinatário. O CMS é justamente isso, essa estrutura que possui toda a informação necessária para garantir a entrega. Então, ele vai prover a estrutura para empacotar, proteger, validar, e ele consegue embutir tudo o que a gente precisa. Criptografia simétrica, assimétrica, certificados digitais e assinatura digital. Tudo em um pacote só. Então, eu vou falar muito pacote CMS, envelope CMS. É justamente isso, como se fosse um pacote. Quando a gente manda uma carta, não tem a colinha, que a gente bota o selo. No caso do pacote CMS, essa colinha é a própria criptografia. Então, ele vai ter lá os certificados, as chaves públicas dos destinatários, vai ter o dado cifrado, vai ter o bloco de assinatura, essa estrutura que vai definir que qualquer outra pessoa, qualquer outro sistema vai trabalhar também nesse padrão, que é um padrão altamente utilizado, e vai garantir a interoperabilidade. Vai garantir que eu consiga conversar com qualquer sistema, em qualquer linguagem. O padrão vai ser esse. Então, beleza. A gente viu agora qual vai ser o produto da criptografia. Mas outra coisa que a gente precisa sempre pensar é como a gente vai entregar essa informação. Por quê?
Porque os recursos na TI, eles são limitados e eles são compartilhados. E a gente sempre tem que pensar em fazer o melhor uso dos recursos que a gente tem, porque ele é compartilhado com um coleguinha e etc. E a criptografia ela tende a ser um gargalo, né? Ela tende muito fácil a dar estouro de memória, né? A ocupar uma boa... Inclusive, aqui que a gente ia, o requisito é cifrar arquivos grandes. A gente cifra de arquivos de até 4 GB, por exemplo, né? A gente tinha que fazer isso tudo em fluxo contínuo. Então, a gente escolheu, para fazer essa entrega, o gRPC, que é uma comunicação RPC de alto desempenho. Enquanto os mais antigos escutam essa palavra RPC, chamada de procedimento remoto, fala, pô, de novo esse negócio? Não é possível. Mas aqui, o que é que o Google fez quando criou isso? Ele falou, vamos usar a ideia de chamar um método remoto de um servidor, como se fosse local, mas vamos usar o que a gente tem de melhor de tecnologia, vamos repaginar esse cara, que ele vai ser a melhor opção para quem quer fazer um transporte, uma comunicação de forma eficiente. E por que ele faz isso? Isso aqui é algo interessante, que está cada vez mais sendo utilizado. Ele é baseado em HTTP2. Se é baseado em HTTP2, ele utiliza a multiplexação. O que é isso? Em uma mesma conexão TCP, a gente pode mandar várias requisições ao mesmo tempo, indo e voltando, várias. É como se, no caso da encomenda, lá da Amazon, Shopee, Mercado Livre, ele estivesse mandando um caminhão com várias encomendas, um atrás do outro, dentro de um canal, indo e voltando, enquanto no outro a gente ia mandar um carro de cada vez com a encomenda. E veja que, tão importante quanto você ter o produto, é você saber como entregar na logística. Ele faz compressão de cabeçalho, ou seja, ele fala, você está me mandando essa informação no cabeçalho toda hora, não precisa, eu já sei. Né? Isso torna mais rápido também. Ele utiliza o protobuf, que é também criado pelo Google, que é uma linguagem de definição de interface, que faz toda a comunicação de forma binária. Então, não vai ser texto indo para lá, JSON, XML, vai ser binário. Isso, eles dizem que é, no mínimo, 8 vezes mais rápido do que o REST, por exemplo. Né? No mínimo. Ele dá baixa latência e alta escalabilidade, baixa latência e rede, alta escalabilidade, porque ele faz streaming bidirecional. Eu consigo, em fluxo contínuo, indo e voltando, fazer e criptografando, enquanto eu já estou armazenando, eu consigo fazer isso em um canal, em uma única conexão aberta, sem precisar ficar abrindo e fechando conexão. Meu irmão, apresentar dá uma sede. Pessoal, tem cadeira vaga aqui, quem está aí. Tem 2 aqui, pelo menos, acho que tem mais. É para não dormir. O tema, de fato, é chato, eu sei. Peço desculpa, né? Mas, enfim, tem que falar, né? Então, o gRPC, ele trabalha com o esquema do protobuf, onde a gente faz um contrato único, onde tanto o servidor quanto o cliente vão utilizar esse mesmo ponto proto lá dentro do seu projeto, e o plugin do gRPC configurado, ele gera todo o código automaticamente, de forma que o servidor apenas precisa implementar essa interface. Então, ele é de, eu vou ter um método, sendService, que vai ter essa mensagem de requisição, essa estrutura, e essa resposta. O servidor vai precisar apenas implementar, e o cliente já vai poder utilizar esse método, porque é só de colocar o ponto proto lá e configurar o plugin. Então, se vocês quiserem, por exemplo, utilizar o Cypher, a única coisa que vocês vão ter que precisar fazer, que o seu projeto vai precisar ter, é esse ponto proto lá, o Cypher ponto proto, e o plugin do gRPC configurado, que todo o código vai ser gerado automaticamente e você vai precisar só chamar, como uma caixa preta. Então, o gRPC, só esse fato de ter um contrato único, você já resolve um monte de problema que dá, né? E o gRPC, ele foi feito para ter essa alta produtividade, para ser simples e para ser performático. Pronto. Agora a gente vai ver o Cypher sobre uma ótica de caixa preta, né? Para a gente conseguir entender o que ele se propõe a fazer, qual é a responsabilidade dele e aquilo que não é responsabilidade dele. O que o Cypher faz? Ele recebe dado em claro, sequência de bytes, uma lista de certificados, ou seja, um certificado ou mais. Quando eu falo certificado, leia-se chaves públicas. E ele cifra essa informação, cifra esse dado para esse destinatário ou para essa lista de destinatários. No caso concreto, sempre fica melhor para entender, né? Então, no caso do sender, a gente precisa
enviar informação para a Jubart. Então, quando a Jubart é criada, roda um cara lá chamado Jubart Agent, que ele cria um par de chaves. Na primeira vez que ele roda, ele cria um par de chaves. A chave pública, ele faz o seguinte, olha aí, Sender. Eu sou a chave pública da CPI do INSS. Guarda aí. O Sender armazena isso no seu banco, e agora ele sabe, ó, essa chave X é da CPI do INSS. Quando eu preciso cifrar uma informação, quando chega um dado, volta aí, Rafa, rapidinho. Quando eu recebo uma informação no Sender, eu falo, Cypher, tome a chave X e tome essa informação e cifra para mim. Perceba aqui, então, que quem tem a responsabilidade de gerenciar os certificados não é o Cypher. Quem faz isso é a aplicação que está chamando ele. Depois que o Cypher devolve esse dado cifrado, esse pacote CMS, é a aplicação que vai saber onde vai armazenar esse dado. Pode deixar lá, Rafa, no anterior. É a aplicação que está chamando que vai saber onde esse dado vai ser armazenado. No caso do Bruno, ele, lá nos serviços LGPD, que utiliza o Cypher, ele quer cifrar dados não para um terceiro, mas para a própria aplicação dele. Então, o que ele faz? Ele sobe a aplicação dele, passando a chave pública ali como parâmetro, né, como variável de ambiente, e toda vez que ele quer cifrar alguma informação, ele fala, Cypher, toma aqui a minha própria chave pública e toma essa informação. Ele vai lá, cifra, devolve para ele e ele armazena em algum lugar. E quando ele precisa ter acesso à informação, ele vai decifrar com a chave privada dele. Outra coisa que quem decide, então quem está chamando decide como gerenciar o certificado, como esse dado vai ser armazenado, e se a gente precisar escalar o Cypher, se a gente precisar subir várias instâncias do Cypher para poder prover escalabilidade, quem vai decidir como vai ser essa escalabilidade também é quem chama, ou seja, se o Sender precisa cifrar um arquivo de 500 MB, de 1 GB, ele vai quebrar esse arquivo em pedaços de 100 MB, 50 MB, enfim, e dessa forma ele vai conseguir escalar enviando para as várias instâncias que vão estar disponíveis lá do Cypher para ser cifrado ao mesmo tempo. Então, a única e exclusiva responsabilidade do Cypher é cifrar o conteúdo, prover criptografia como serviço para as aplicações. Então, ele é genérico. Ele pode ser utilizado por qualquer aplicação que precisa cifrar dados, cifrar informações para destinatários. Pronto. Agora, vamos entrar nessa caixa preta para tentar entender como ele funciona, que é a parte mais chata, né? Básica, pô, quero saber, ele cifra a informação, beleza, que eu preciso saber. Pô, como é que você faz isso? Então, primeiro, o conceito diz que a criptografia, quanto mais perto da origem, ela é mais segura. Mas quando você precisa escalar isso, você pode desacoplar isso do seu sistema e deixar a responsabilidade para um terceiro, desde que você mantenha a criptografia em trânsito. Então, o gRPC utiliza TLS por padrão, né? Ele é seguro por padrão, o HTTP2 é seguro por padrão, se você quiser, você tem que desabilitar. Então, o dado ele vem cifrado no túnel, e quando chega no Cypher, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é gerar uma chave de sessão, uma chave efêmera, uma chave simétrica, que ele gera com um gerador de número aleatório qualquer, né, um Boscast da vida, por exemplo. Então, ele vai gerar essa chave simétrica, que essa chave vai ser única. Por que de sessão? Por que efêmera? Porque toda vez que o Cypher for chamado, vai ser gerada uma chave diferente. Veja que aqui é impossível já a gente ter o problema de padrão de repetição. Vai ser sempre uma chave nova. Agora que a gente tem a chave simétrica, o que a gente vai fazer? Vai cifrar a informação com essa chave simétrica, porque é isso que ela se propõe a fazer de melhor, criptografar o conteúdo. Então, ele vai fazer isso de forma muito performática, e agora a gente vai ter o dado cifrado. Em um caso concreto, vamos pensar ali que o Sender chamou o Cypher passando uma informação e a chave pública da CPX. Então, eu cifrei o conteúdo, agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que utilizar a chave pública da Jubart para cifrar a chave simétrica. Então, não para entender, não para acompanhar? Eu combinei com uma pessoa no início, falei, ó, se você não estiver entendendo, faça cara feia. Eu estou desde o primeiro slide tentando entender se ele não está entendendo ou se é a cara dele mesmo. Vamos lá, como ele fez cara feia, deixa eu tentar repetir aqui. Então, chegou a informação, eu gerei uma chave simétrica, cifrei o dado com essa chave simétrica, e agora eu vou cifrar a chave com a chave
pública do destinatário. Por quê? Porque eu sei que só ele tem o outro par de chave. A chave privada está lá na Jubart, protegida. Então, eu sei que só ele vai conseguir decifrar essa chave de sessão e, consequentemente, decriptografar o dado. Para cifrar simetricamente, a gente utiliza a AES-256 do módulo GCM, mas para cifrar assimetricamente, depende de como o par de chaves foi criado na origem, ou seja, nem isso é o cipher que decide. Então, lá na Jubart, a gente utiliza criptografia de cuba elíptica de 384 bits. Por quê? Porque ela é mais avançada que o RSA. Quanto menor o tamanho da chave, mais performático ela é. Então, um RSA de 4.096 bits, ele não é tão moderno quanto o cuba elíptica, mas eu estou deixando ali porque muitos sistemas legados ainda utilizam. Então, quem decide como o dado vai ser cifrado assimetricamente também é quem criou os certificados. Beleza. Depois que eu faço isso tudo, eu empacoto isso no envelope CMS e assino com a chave privada do cipher. Por quê? Todo mundo tem a chave pública do cipher, vai ter a garantia de que foi ele que cifrou. E aí eu tenho um conjunto completo. Outro exemplo aqui. Se a gente quiser cifrar para mais de um destinatário. Então, vamos supor que a gente está criando um sistema novo, que a gente precisa mandar informações para parlamentares. Então, tem alguma equipe técnica aí que produz informação que tem que ser lido apenas por parlamentares específicos, para parlamentares específicos ou para todos os parlamentares, mas só eles podem ter acesso. Como a gente garante isso matematicamente? Com criptografia. Então, teria que ter uma aplicação que conheceria a chave pública de todos os senadores, e quando chegasse lá, você precisa cifrar uma informação para o senador X ou o senador Y. Embora fossem dois destinatários, o que a gente faria? Cifraria uma única vez o dado, porque o dado é cifrado uma única vez, com a chave simétrica. E a gente cifraria essa chave simétrica com as duas chaves públicas dos dois senadores. E aí teria a garantia matemática que só eles conseguiriam ter acesso à informação. O cipher é isso. Uma utilização de criptografia simétrica, assimétrica, tudo junto, de uma forma segura, utilizando algoritmos criptográficos fortes, que garantem que, no caso do Sender, a gente precisa armazenar a informação por algumas horas, algumas semanas, mas, no caso do Bruno, é algumas décadas, ou para sempre. A gente tem que garantir, pelo menos, até a gente se aposentar, né? Do outro lado, como é que isso vai ser decifrado na máquina Jubart? Então, quando a máquina Jubart for lá e pegar esse pacote CMS, o que ela vai fazer? A primeira coisa, ela vai verificar a assinatura. Foi cifrado? É o cipher que está enviando? Eu tenho a chave pública do cipher. Eu tenho a chave pública do cipher, então eu consigo aqui validar se foi ele que enviou. Beleza. Foi o cipher que criptografou esse conteúdo? Vou aceitar. Outra informação que eu vou perguntar ao pacote CMS é se essa informação foi cifrada para mim. A minha chave pública, o meu certificado, está entre os destinatários? Ele foi cifrado para mim? Beleza. Se ele foi cifrado para mim, vá lá na região, no pacote CMS, onde está essa chave simétrica cifrada para mim. Então, eu peguei a chave simétrica cifrada para mim, vou utilizar a minha chave privada, que só eu tenho, para decifrar a chave de sessão. Então, agora eu tenho a chave de sessão em claro. Tendo a chave de sessão em claro, o que eu consigo fazer? Decriptografar o conteúdo. Então, é essa ideia. Perceba que aqui, no caso do Sender, a gente só cifra para Jubart. Então, enquanto esse arquivo, esse documento não chega na máquina Jubart, ninguém consegue ter acesso. Se essa máquina explodir, acabou. Acabou. A gente tem uma garantia matemática de que só ela vai conseguir decriptografar essa informação. E aqui a gente provê confidencialidade, integridade, não repúdio e autenticidade. O gerenciamento da chave privada. Por exemplo, se eu for gerar o par de chave nisso aqui, um exemplo. Vou gerar um par de chave nisso aqui. A aplicação que o senador tem acesso está no celular. Todo dispositivo ele tem uma área segura para geração de chaves. No caso do iOS, ele tem um cara chamado Secure Enclave. Esse cara ele tem uma área de memória própria, ele tem um sistema operacional próprio, e não é a chave que sai dele para poder cifrar a informação. É o dado que vai até lá para cifrar, decifrar. Então, a gente tem diversos mecanismos em todas as máquinas, todos os aparelhos, para a gente prover, porque a premissa da chave simétrica, a premissa básica,
é que você não pode compartilhar a chave privada. Senão, você acabou com o esquema. Então, como a gente existe essa premissa básica para garantir segurança, os sistemas operacionais, consequentemente, promovem mecanismos de segurança, e é aquela coisa. Por isso que a gente está tentando prover a criptografia de forma centralizada. Porque aqui, quando o pessoal da NCIT chegar e estiver lendo lá, ó, eu acabei de ver aqui agora que o algoritmo tal não é mais seguro. Se a gente tem diversas iniciativas, ele pode não conhecer todas essas iniciativas. Mas se a gente, pelo menos, tem uma implementação de forma centralizada, talvez ele saiba ali quem procurar. Fica muito mais fácil a gente prover segurança, da gente gerenciar tudo isso. É melhor ter várias pessoas pensando em uma única forma da gente prover criptografia como serviço, seja na parte de confidencialidade, seja na parte de autenticidade e não repúdio, do que ter várias pessoas. Por exemplo, aqui a gente cifra voto secreto. Imagine se a gente não utilizasse um vetor de inicialização no voto. Não precisaria nem ter padrão de repetição. São 3 tipos de votos: sim, não, abstenção. Se a gente não utilizasse vetor de inicialização, a gente teria 3 tipos de cifrado só no banco. Não precisaria nem matemática. A matemática resolveria simples essa equação. Mas precisaria que uma pessoa, que um parlamentar, declarasse o voto. O cara que tem acesso ao banco fala, então, esse aqui é o cifrado sim, esse aqui é o cifrado não. Acabou-se. E por isso que o Cláudio utiliza vetor de inicialização nesse caso. Entendeu? Então, não é só saber qual é o algoritmo seguro. Ah, o AES 256 é seguro. É. Implementa ele de forma errada. É a mesma coisa que o dado da iClaro. Então, essa iniciativa é chata, é complicado, é difícil de digerir, mas é necessário. Pelo menos vocês... Eu não vim para cá com a pretensão de fazer todo mundo entender o que eu estou falando, que às vezes nem eu entendo. Eu vim aqui com o objetivo unicamente de fazer com que todos conheçam que existe a iniciativa. Como o nosso colega ali agora, ele pode chegar e participar. Pode chegar e falar, ó, eu acho que eu posso colaborar nisso. E é esse que é o nosso propósito. Aí vocês podem estar perguntando, mas, Lucas, isso é escalável? Vocês conseguem escalar isso? O Cypher suporta uma grande quantidade de requisições? Passou tão rápido a animação que eu nem vi. Esse é o tempo que o Cypher leva para cifrar. Por quê? Porque a gente utiliza esse canal bidirecional, com stream bidirecional do gRPC, para usar fluxo contínuo de ponta a ponta. Então, quando a gente tem um arquivo grande, que não é o caso ali, mas a gente fica mais fácil para caber na tela, 500 megas. Quando a gente quer cifrar 500 megas, a gente separa esse cara em diversos pedaços de 100 megas e a gente inicia uma comunicação de gRPC para cada pedaço desse, onde não vai ele inteiro, não. Ele vai chunks ali, pedaços de 4 em 4 megas. Indo e voltando. Vai chegando, o arquivo vai chegando, a gente já vai... Tudo em fluxo contínuo. Tudo em fluxo contínuo. A gente vai dividindo ele, a gente tem uma variável, que é max in flight, que é o número de... como se fosse um controle de tráfego aéreo, que a gente utiliza semáforo para dizer, ó, aqui no nosso exemplo, no máximo 3 vão ser cifrados ao mesmo tempo. Então, ele está ali aberto para aqueles 3, eles vão começar simultaneamente a ser cifrado. Ele vai ser enviado, já vai ter dado cifrado voltando e já vai ter dado sendo armazenado, sendo escrito no storage. Tudo em fluxo contínuo. Um terminou, um liberou, o outro já começa. Já começa. Isso. A gente utiliza o modo GCM, fluxo contínuo na simétrica, e na assimétrica a gente utiliza o modo streaming do CMS. E que, inclusive, tem uma complexidade, porque tem uma máxima. Quando você assina um dado, muitas vezes você precisa levar ele todo mesmo, porque você assina o dado completo. Como é que a gente vai assinar o bendito dado que está sendo cifrado se ele está chegando em pedaço? Se desde o primeiro byte até o último byte do pacote CMS, isso a gente conseguiu resolver aqui. A gente vai construindo o pacote CMS, enquanto a informação vai chegando, a gente vai devolvendo. Coisa que a gente não conseguiu resolver na BIM. Lá a gente chegou a ter 50 instâncias do Cypher para cifrar textos e imagens. Tinha um alto fluxo. Aqui a gente cifra dados de 4 GB, 3 GB, 2 GB, e a gente poderia cifrar mais se o processo fosse assíncrono do lado do usuário. A única coisa que trava a gente
é que o usuário, quando ele envia um documento, ele fica esperando a resposta na tela para poder emitir o recibo. Era um requisito desejável. Se fosse assíncrono, a gente poderia cifrar qualquer tamanho, porque não vai dar estouro de memória. Porque a gente faz fluxo contínuo. Cada instância do gRPC, a gente ainda pode definir a quantidade de executores. Então, eu vou dizer, ó, essa instância do gRPC vai rodar com 4 executores, ou seja, ele vai conseguir lidar com 4 pedidos ao mesmo tempo, simultaneamente. E aqui, então, como a gente pode escalar? Ou a gente aumenta a quantidade de executores do Cypher, ou a gente vai lá e aumenta a quantidade de instância do Cypher. Se a gente aumenta só executores, a gente tem que aumentar a memória. Então, é essa forma que a gente vai escalando ele. No final, o que é que a gente vai ter nesse exemplo aqui? Para você ter noção da ideia de segurança. Quando a gente tiver um arquivo, por exemplo, com 500 MB, a gente vai ter 5 pedaços cifrados. Cada pedaço desse vai estar cifrado com a chave simétrica diferente. Então, se existe um computador com um poder computacional altíssimo, que a gente não desconhece ainda, que consiga decifrar essa informação, o tempo que ele conseguir levar para decifrar a primeira parte vai ser o tempo que ele vai levar para a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte. Então, é um mecanismo extremamente seguro. E o CMS permite o seguinte: como o CMS é um padrão, uma estrutura, onde a gente acopla as coisas, a gente pode trocar o algoritmo, pode evoluir o algoritmo ao longo do tempo, sem mudar a implementação, porque ele segue um padrão. Então, isso tudo é escolha arquitetural. A gente não conseguiria promover esse tipo de performance, esse tipo de paralelismo, trabalhar com esse nível de paralelismo se a gente não tivesse pensado o que a gente quer garantir, que tipo de criptografia a gente precisa utilizar para prover essa autoescalabilidade, qual vai ser o produto, ou seja, qual vai ser o artefato criptográfico e como a gente vai entregar. Se a gente deixasse de pensar em um desses pontos, a gente não conseguiria fazer autoescalabilidade. A gente não conseguiria cifrar grandes volumes de dados. A gente teria problema de estouro de memória. A gente não teria confiabilidade no processo. Então, isso aqui é uma estratégia criptográfica. É uma decisão arquitetural. É pensar como a gente vai prover criptografia como serviço. E é isso que o Cypher faz. Clica nesse vídeo aí, Rafa. Aqui eu subi, peraí, antes de você clicar, senão a pessoa não vai nem ver. Aqui eu subi, local, e coloquei dizendo que no máximo 3 iam ser cifrados ao mesmo tempo, com uma instância só do Cypher, com 2 executores. Ou seja, muito diferente, bem a menos do que a gente tem em produção. Quando eu cliquei na pasta, 3 já estavam sendo cifrados. Você deu pausa, Rafa. Está pausado ali. Ó. Clica aí. Pode clicar. Pronto. 3 está sendo cifrado ao mesmo tempo, terminou um, começou o outro, depois está sendo pausado toda hora. Pode ir, Rafa. Pode deixar do início assim. Volta lá, que quero mostrar que é rápido, pô. Você está parando aí. Olha lá. Isso aqui é um arquivo de 1 GB sendo cifrado, sei lá, durou rodando local, sem a alta escalabilidade, durou, sei lá, 3 segundos. Então, ele é muito rápido, ele tem esse paralelismo. Ele faz toda a criptografia em fluxo contínuo. O que isso significa? Eu nunca, eu garanto, vou ter estouro de memória. Por quê? Porque no Cypher, ele chega em pedaços de 4 megas. Então, você tem um pipe de entrada, pipe de saída e o dado que está sendo cifrado, 12 megas. Multiplicado por 4 instâncias, é 48. Isso de dados sendo levado para a memória. Somando da execução, o que precisa, eu nunca vou ter estouro de memória. O pessoal lá do CESI até pediu para baixar, eu falei, pô, mas eu não sei quando é que vem a pancada, deixa aí. Né? Então, isso, gente, é pensar, isso aqui é importante, se é que eu posso passar alguma coisa que vocês entendam, que toda vez que a gente estiver pensando em prover uma solução, a gente tem que pensar em recursos. Eu sou oriundo da infra, meu primeiro trabalho foi em infraestrutura. Não falo muito isso, mas é. E eu sempre acho que é muito importante a gente ter noção de que os recursos eles são limitados e eles são compartilhados. A gente nunca pode implementar tão somente pensando em entregar a solução. A gente sempre tem que pensar em entregar a solução da forma mais eficiente possível, com bom uso dos recursos. Né? Por isso que, quando a gente vai emitir o recibo, a gente utiliza a assinatura digital.
Porque se eu não utilizasse a assinatura digital, fosse meramente eletrônica, eu teria que guardar esses recibos para mostrar no validador do recibo. E se eu tenho que guardar esses recibos, se eu tenho 10 mil documentos, 100 mil documentos, daqui a 10 anos, quando é que eu vou gastar de storage? Então, isso tem que ser pensado antes. E a gente tem que parar com aquela coisa de, eu vou utilizar determinada tecnologia, porque é a tecnologia que eu conheço. A tecnologia, quem diz, é o problema. Então, eu utilizei de RPC, porque eu queria garantir baixa latência em rede. Eu queria que fosse performance, eu queria garantir fluxo contínuo. Agora aqui, também rodando local, sem alta escalabilidade, vai ser como esse dado vai ser decifrado. Ele também, ali, ó, ele fica ali, está sendo feito o download. E agora, olhem que a gente tem diversos pedaços. No caso de 1 GB, eu tenho 10 pedaços cifrados. Eu vou em fluxo contínuo, de forma paralela, buscando cada pedaço desse no sender, vou decifrando cada informação e depois eu monto o arquivo. Demorou isso aí, ó, 1 GB, rodando local. Mas, Lucas, isso não dá problema? Passa aí o slide. O slide. Isso não dá problema? É a estatística do sender. Já ciframos, não tem tanto tempo que a gente está utilizando, mas já ciframos, esse processo já rodou 7.011 vezes. O arquivo maior que a gente cifrou, 2,4 GB. Esse cara teve 24 pedaços. Tamanho médio, 6,9. Nunca um usuário deixou de enviar um documento por conta de problema no Cypher ou no sender. Nós nunca, desde a primeira vez que fui para a produção, não tivemos problemas. Porque, além disso, o Cypher conta com 78% de cobertura de código. Todo o processo criptográfico ele é testado de maneira real, como se de produção estivesse. E isso que garante. Então, eu posso dizer, todo mundo que estiver precisando cifrar informações, logicamente que eu não pude entrar em detalhes aqui, né, porque o tempo dos senhores é precioso e também porque ia ficar desgastante para mim e para vocês, que eu sei que é um assunto ruim de entender, né? Mas vocês podem confiar que aquilo que o Cypher se propõe a fazer, que é a criptografia como serviço, ele faz muito bem. Ele passou pelo crivo do NCIT, que, inclusive, falou, olha, nesse balanço de segurança e desempenho, você pode fazer um downgrade aí no algoritmo que vocês estão utilizando. Mas eu tenho que proteger minha informação por algumas semanas, mas o Bruno por algumas décadas, o outro pode ser para sempre. Então, a gente tem que dar uma segurança criptográfica, uma força criptográfica forte. Por isso que a gente está utilizando um mecanismo tão avançado. Vai passar, Rafa. Olha as horas aqui. Botei um cronômetro. Tem mais água aí, gente? Pronto, a gente passou pela parte de confidencialidade, né? Resolvemos o problema de confidencialidade e criptografia de dados. E agora a gente começa a discussão sobre o outro ponto, o outro elo da assinatura digital. Não sei se vocês sabem, acho que todo mundo sabe, né? Comecei a frase da forma errada, mas existe uma grande diferença entre o que é uma assinatura eletrônica e o que vem a ser uma assinatura digital, né? Existe uma máxima, inclusive. Toda assinatura digital é eletrônica, mas nem toda assinatura eletrônica é digital. A assinatura digital, ela provê uma garantia matemática. Quem garante isso é a criptografia. A assinatura eletrônica, ela é baseada no processo. Quem garante isso é uma lógica de sistema. Vocês vão entender um pouco mais. Enquanto na assinatura eletrônica requer uma manifestação de concordância, o que seria isso? O usuário tem que demonstrar a intenção de assinar algo, o sistema precisa registrar isso e precisa-se de uma lógica que valide esse processo. Então, é contextual. Você vai precisar confiar naquele sistema, naquela lógica e naquele processo. Enquanto na assinatura digital, a gente faz uso de criptografia de assinatura digital, então ela independe de contexto. Obrigado. Quem faz a garantia é uma segurança matemática, uma segurança criptográfica. Como é feita a assinatura meramente eletrônica? Com login e senha, com o segundo fator de autenticação,
com biometria. E, normalmente, os validadores, é aqui que mora o problema, nos validadores dessas assinaturas eletrônicas, normalmente você bota um código, ou você vai lá no documento e aponta para um QR Code, vai cair na página de um validador que vai estar lá, documento autêntico. E, às vezes, vai ter assim, via original. E aí que começaram diversas fraudes no serviço público. Por quê? Porque o fraudador, ele ganha pela quantidade de pessoas que ele tenta fraudar. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o código e o QR Code de um documento autêntico, criava um documento fraudulento, botava aquele código, botava aquele QR Code e mandava para a pessoa prometendo alguma coisa, dizendo que era de algum órgão, de algum mecanismo governamental. A pessoa recebia, clicava, caía na página do órgão, com HTTPS e tudo. Lindo, lindo, lindo. Tem uma garantia aqui, matemática agora, com criptografia, que eu estou acessando o órgão correto. Posso confiar. Ele colocava aquele código, ou aquele QR Code, e aparecia aquele bendito símbolo verdinho, documento autêntico. E aí começava a fraude. E outra coisa, aí vamos colocar, então, a possibilidade do cara ver o original. Você clica nesse ver original, e se você clica, você vai olhar linha a linha, a assinatura eletrônica, meramente eletrônica, não garante integridade. Há uma máxima. Só há uma forma de você validar um documento digital, submetendo ele. E aí veio o GovBR e falou, pô, está acontecendo muita fraude? Vamos fazer aqui o IT assinatura? E quando for emitido um documento assinado pelo GovBR, essa pessoa que recebe vai ter que submeter esse documento aqui, vai ter que fazer o upload. Porque aí a gente consegue garantir integridade. Porque aí a gente consegue garantir autenticidade. Porque aí a gente consegue garantir o não repúdio de forma matemática, não em lógica de processo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Vai passar aí, Rafa. Não durma não, viu, Rafa? Então, aí, várias notícias, né, de golpes. Que é justamente isso que as pessoas pegam. Ó, o códigozinho, o QR Code, coloca no documento, contra-cheque, dados pessoais, às vezes benefícios governamentais, e as pessoas não são treinadas no elo da segurança, fator humano, não são treinadas para lidar com esse tipo de informação. Por quê? Porque eles fazem o trabalho com repetição. E a repetição relaxa. Então, a gente nunca pode confiar cegamente no trabalho manual. A criptografia faz isso. Um exemplo de uso errado de criptografia é quando você vai comprar remédio controlado com receita digital. A farmácia imprime a receita, mas não confere a assinatura nem nada, a assinatura digital nem nada. Acho que a única plataforma que confere é o Memed. Agora, assim, quando o médico só assina digitalmente, ele tem validade, o cara vai lá, imprime e trata como se fosse uma receita normal. E o que é que acontece aqui? Pode ter alguma farmácia que faça o procedimento correto, mas o cara só vai precisar ir mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, e uma hora ele vai conseguir pegar o remédio dele, simplesmente falsificando uma assinatura digital que está sendo tratada como algo de papel. Uma coisa que é importante, num documento digital, o original é o digital. Você imprimiu aquilo, é uma cópia não autenticada. Pouca gente se toca disso aí. Outro exemplo, né, o Farmácia Popular. Eu fui comprar um remédio para minha filha, para a Farmácia Popular. O que o cara pediu? O sistema da Farmácia Popular só aceita que ele escaneie o documento de identidade. Aí eu mando para ele o documento digital de identidade, ele imprime e escaneia na ferramenta. E isso é a falta de um estabelecimento de processo de execução das coisas. Por isso que a gente tem tantas fraudes, tantas coisas acontecendo. Aqui é um exemplo do meu processo de pedido de adicional no SIGAD. Aqui é o print do SIGAD. Foi isso aqui que a moça lá fez para validar o meu diploma. Ela foi no site da instituição que emitiu o diploma. Como no meu caso eu fiz isso, eu digitalizei e botei com o celular, eu fiz assim, ó, tirei a foto para poder mandar, ela ainda teve o trabalho de digitar, já estava cansada.
revoltada. Pô, tem que digitar esse código todo. Meu irmão, quando ela apertou em pesquisar que apareceu esse verdinho, ela não pensou em mais nada. Diploma aceito. O que isso significa? Que poderia ser um ponto de fraude. Basta que eu faça um diploma, encontre um código válido dessa universidade, diploma de qualquer pessoa. Aí, colocar lá, entrar com pedido, que ele vai... Pois é. Ele inclusive, expõe um P7M, não quando ele devolve o original, ele não devolve o arquivo original de fato. É. Poderia ser, né? Pois é. Inclusive, os diplomas, quando eles são entregues digitalmente, eles são assinados digitalmente. Parece que tem uma norma que faz esse negócio aí. Ou seja, poderia ser facilmente validado se ele fosse submetido de fato. Se tivesse sido feito o upload, tivesse algum tipo de validação assim. E a gente tem isso, gente, em diversos órgãos de governo. O SEI era assim até pouco tempo atrás. Ele nem tinha o botão V original na primeira vez que eu acessei aquele validador. Depois botou o V original. Mas, por exemplo, se eu tenho um documento muito grande, eu não vou analisar linha por linha, vírgula por vírgula. Então, essa é a ideia. Validador de assinatura digitais. Aqui a gente entra em um outro serviço que a gente está provendo, que ele tem como principal objetivo receber ou um documento assinado com assinatura embutida, ou um documento original com assinatura destacada, ou até um P7M que possui os dois, e prover um relatório. Primeiro, validar criptograficamente, verificar se a assinatura é válida, que é um ponto, e segundo, se ela é confiável. Então, quando a gente faz assinatura digital, uma coisa é a gente comprovar que, de fato, aquela chave pública que vem ali, junto com na assinatura, foi cifrada pelaquela outra chave privada. Né? Uma coisa é essa validade, bater nos hashes. Outra coisa é a gente saber se, além dela ser criptograficamente válida, se ela é confiável, ou seja, se está na nossa cadeia de confiança. Porque o Senado pode emitir um documento e... O Senado não, né? Vou botar esse exemplo. Eu posso emitir um documento, dizer que eu estou falando em nome do Senado, e minha assinatura vai ser válida, porque eu tenho um token e tudo mais, né? Mas não estou falando pelo Senado. Então, talvez no validador do Senado ele vai dizer, ó, essa assinatura é criptograficamente válida, mas ela não partiu daqui. Ela não é confiável. Então, o validador de assinaturas, ele provê, tipo o validador de assinatura do GovBR. Ele faz praticamente a mesma coisa. Com alguns problemas que existem lá, a gente já tentou resolver aqui. Então, ele verifica a criptografia e integridade, faz análise de cadeia, detecção de incompatibilidade de ré, geração de relatório. A assinatura eletrônica precisa de um sistema para provar. A assinatura digital prova sozinha. Todo slide eu botei uma frasezinha ali embaixo, que foi porque, como não tenho capacidade de fazer explicação das coisas, eu falei, pelo menos se a pessoa ler aquele negócio, é a síntese do que eu quero falar naquele slide. Passa aí, Rafa. Então, qual é a ideia? Né? Primeiro, a gente estou até finalizando isso, um cara chamado Cypher Client, onde qualquer pessoa vai poder colocar no seu POM e ter acesso a tudo isso. Né? Uma forma de fazer assinatura digital, a chamar o Cypher, a criptografar de forma simétrica, e a gente vai pensar ali em como a gente vai evoluir isso de maneira conjunta, de modo que a gente possa ter um único ponto ali e que a gente vai evoluindo, que possa servir para todo mundo, e assim a gente consegue fazer um gerenciamento melhor dessa segurança. Porque vocês viram que não é só criptografar. Criptografar é fácil. Pega um exemplo na internet e criptografa. Mas é fazer isso da forma correta e da arquitetura correta que vai prover aquilo que a gente precisa. Então, como é a ideia? Aqui, certamente a gente deve ter um AC assinado, ou a gente pode criar uma autoassinada. E a ideia é que essa AC ou outras ACs que a gente confia, né, possam emitir certificados para os sistemas ou para pessoas, assim como a gente faz, todo mundo que entra aqui tem um par de chaves, né? Tem certificado emitido pela Senado para fazer assinatura digital no SIGAD. E eu posso, como eu conheço aquela AC que assinou lá que emitiu os certificados que são utilizados no SIGAD, eu posso, no meu validador, confiar nela. Eu sei quem emitiu. A confiança não parte do X, Y, Z, que seria muito difícil. Parte na confiança naquela AC. Então, a AC emite uma série de certificados. Esses certificados são utilizados, esse par de chaves, essa
são utilizados para fazer a criptografia, e na hora que eu vou validar, eu simplesmente pergunto, as ACs que eu confio, estão na cadeia de assinatura? Estando, ela é confiável. Então, ele vai emitir para o sistema... Por exemplo, quando a gente gera recibo no Sender, a gente está se propondo a assinar aquele recibo, de modo que a gente não precise guardar. Lá no sistema de contra-cheque, muito bom aquela forma de fazer assinatura eletrônica. Eu não sei quem é responsável por aquilo. Eu estava vendo diversas iniciativas no Senado. Muito bom aquilo ali. Por quê? Porque quando a pessoa pega e coloca o QR Code no contra-cheque aqui do Senado, quando coloca o código, ela pede uma entrada. Sabe qual é essa entrada? O CPF do cara. Então, dá a possibilidade da pessoa que está verificando pegar a identidade dele, fazer o cara crachar e colocar uma entrada que só aquele cara tem de fato. Já é uma coisa a mais de segurança para fazer a assinatura eletrônica. Mas se ainda assim, ao invés de se preocupar em armazenar esse contra-cheque original aqui na base, que ia ser mês a mês, 12 meses, multiplicado pela quantidade de servidor, eu tenho que armazenar isso no meu storage aqui, em algum volume, em alguma coisa do Nuxio, em algum lugar, isso vai consumindo. Se eu quiser nem precisar fazer isso, eu assino digitalmente, não preciso guardar. Aquele cara vai conseguir provar que foi emitido pelo Senado, se ele submeter esse arquivo em algum validador nosso, e ele dizer, e chegar lá e tiver lá, ó, foi assinado de fato pelo sistema X. É uma outra forma de se pensar. Então, o validador vai fazer isso. Ele vai analisar a cadeia de assinatura do documento, né, e verificar se está na nossa cadeia de confiança e dizer se é confiável ou não. Passa aí, Rafa. Acho que eu não vou... Deixa eu ver o horário. Não. Pode passar. Eu acho que eu vou demonstrar rapidamente. Ali eu ia explicar como funciona a assinatura digital. Rapaz, eu acho que a galera está curiosa, não. Aqui vai demorar um pouquinho, viu? Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos mostrando no sistema. Mas para matar seu gostinho, né? Como é que funciona a assinatura digital? A gente tem um documento. Onde é que acende essa bendita luz? Não vou ter coordenação motora não, Rafa. A gente tem um documento, a gente tira o hash desse documento. Por quê? Porque a criptografia assimétrica ela é custosa em arquivos grandes. Imagina a gente deixar isso para o tamanho do arquivo que está sendo assinado. E também, o próprio uso da chave precisa da função... É desejável que se utilize a função hash nesse caso. Né? É ideal. A gente utiliza a função hash e a gente vai cifrar, eu cifro com minha chave privada, esse hash, esse resumo do documento. Né? E eu vou encapsular isso tudo, a informação, a minha chave pública, né? A chave pública de quem está assinando, e vou colocar também o hash. E aí isso pode ser encapsulado de diversas formas. Ou você utiliza o padrão do próprio PDF, né? Que o PDF ele trabalha com range de bytes, onde ele faz o seguinte: até esse ponto aqui são metadados, daqui até aqui é o arquivo original, daqui até aqui é o bloco de assinaturas. Então ele é tudo dividido. Muita gente acha que quando você assina um documento, sei lá, utilizando o PDF Box, alguma coisa, você está alterando o original. Na verdade, não. O original está lá, você está apenas adicionando uma assinatura ali. Ou você pode colocar isso tudo de forma... Aqui é o documento original e a assinatura vai em separado, que é a chamada assinatura destacada. Quando é muito útil a assinatura destacada? Quando você precisa, por exemplo, remover a assinatura. Para remover a assinatura de uma assinatura destacada, você apaga aquela assinatura, tirou a assinatura do cara. Né? Enfim, tem diversas formas de você armazenar. Então, a gente vai ter o documento assinado, o original, com a chave pública e esse hash que o cara cifrou com a chave privada dele. Quando chegar do outro lado, o que é que o cara vai fazer? Vai tirar o hash do documento original também, vai pegar a chave pública do destinatário, que inclusive foi junto no pacote lá, o CMS também é utilizado para isso, o PDF, depende do padrão. Ele vai utilizar a chave pública do cara para decriptografar o hash que o cara cifrou. Se for igual, o que é que isso significa? Que o documento é íntegro, que foi o cara que assinou. Não é verdade? Está aí a garantia. Mas esse é o passo onde a gente diz o seguinte: ele é criptograficamente válido. De fato, foi o cara que detém o outro par de chave, dessa chave pública que está vindo aqui,
que assinou esse cara. O documento não foi alterado, mas ele é confiável? Aí é um outro ponto. As assinaturas que tem aí, está na minha cadeia de assinatura? Eu confio nesse cara, foi de fato quem disse que emitiu? Então, são esses passos ali. E ali é aquele outro ponto. E assim eu consigo montar um relatório que eu vou mostrar rapidamente aqui, para a gente finalizar. Já era para estar no bate-papo, foi ele que pediu. Viu? Para ninguém falar comigo. Eu expliquei assim por alto, acho que eu até passei por cima de umas coisas aí, mas eu queria terminar em 1 hora. Era a minha meta. Deixa eu... Tem que passar por lá de lá, né? Eu tenho que estender agora, né? Ô, Rafa. Pronto. Agora eu consigo ver aqui e lá, senão eu ia ter que ficar olhando para lá. Deixa eu entrar aqui, né? Mostrar um pouco do que seria esse validador de assinatura. Bem, eu tenho alguns arquivos aqui. Deu bom, hein? Tá dando para ver? Pronto. Aqui, o cara seria obrigado a submeter aquele documento emitido por algum sistema aqui do Senado. E eu tenho aqui um banco de A6 que eu confio, né? De autoridades certificadoras que eu... Eu sou muito limitado para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, gente? Então, beleza. Eu vou aqui, ó. Esse, por exemplo, aqui, ó, é um documento do CIGAD. Eu vou colocar ele aqui, vou concordar, e ele vai dizer, olha, quem assinou esse documento foi o Luiz e foi o Lucas, né? Então, é um documento autêntico e todas as assinaturas são reconhecidas pelo validador. E aqui eu consigo ver o relatório. Eu consigo saber o hash, né, a quantidade de assinaturas, eu consigo ver detalhe de cada certificado, né? Eu consigo ter um relatório individual de cada assinatura criptograficamente correta e confiável, cadeia reconhecida de cada um. Né? Eu consigo ver toda a cadeia de assinaturas dele aqui e eu consigo ter um relatório final para o cidadão comum. Então, o que eu estou dizendo aqui? O documento é autêntico, ele não foi modificado desde a aplicação das assinaturas, eu garanto isso matematicamente, isso é integridade. Todas as assinaturas são reconhecidas e as assinaturas são criptograficamente válidas, ou seja, o documento é autêntico. Se eu pegar um outro documento aqui, deixa eu tentar. Esse aqui é o do Senda, por exemplo, que, no caso, não é cifrado, não foi uma pessoa, foi um sistema, mas foi emitido por um AC também que eu confio. Ele mostra a mesma coisa aqui, quem foi que assinou. Né? Deixa eu pegar um caso aqui agora. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse documento aqui, vou colocar uma assinatura destacada, essa daqui, né? E vou validar. Ele vai dizer, opa, o documento apresenta pelo menos uma assinatura inválida. E aí eu vou ver no relatório o que foi. Né? Foi detectada uma assinatura inválida que não corresponde ao documento enviado. Não é possível afirmar que o documento permaneceu inalterado porque o hash não bateu. Eu usei uma assinatura aqui que não é mesmo do documento, que foi para demonstrar isso aqui. Né? Também tem um outro ponto, por exemplo, que seria eu pegar, deixa eu ver um exemplo aqui, um documento que foi assinado por alguém que eu não confio, o diploma. Deixa eu ver onde é que está isso. Documentação. Não, aqui eu estou com a assinatura destacada aqui ainda. Esse documento não foi nem assinado. Cadê?
achar um exemplo aqui de algum documento. Tem algum documento assinado? Pessoais. Aqui. Então, esse aqui é um diploma que ele foi assinado por algumas pessoas, né? Só que nenhuma assinatura é confiável. Eu não confio na C. Não foi emitido pelo Senado. Então, aqui, se eu for ver o relatório, eu consigo dizer o seguinte, ó, o documento não foi modificado, ou seja, a criptografia bateu, é criptograficamente válido, né? O documento eu consigo garantir que ele não foi alterado, mas o que eu não consigo garantir é que é uma assinatura reconhecida. Não é possível garantir a origem. Então, essa é a ideia do validador, né? A ideia do validador é que a gente tem um único ponto de validação de assinatura digital. Então, a gente vai prover com o Cypher Client uma forma de assinar, que as pessoas também podem simplesmente chamar o método, como caixa preta, e também uma forma de validar, uma forma central de validar. Essa é uma iniciativa que está sendo construída, uma forma da gente tratar segurança, não com apenas garantindo por uma lógica de processo, mas, sobretudo, por uma lógica matemática, uma lógica de arquitetura, de criptografia. Gente, foi isso. Eu peço desculpa, porque eu sei que é um assunto maçante, é um assunto chato de se falar, de se escutar, mas a gente precisava informar todo mundo que existe isso e que pode ser utilizado. E se alguém quiser participar disso, desse trabalho, poder colaborar, poder entender melhor, poder conversar, nosso colega que eu já vi que é um cara bisurado, né? A galera nova que chegou, a gente está aqui, né? Então, aqui aberto agora para pergunta aí. Quem é culpado do atraso foi ele aqui, ó. Gente, quem quiser falar, é só levantar a mão que eu levo o microfone. Pode ser culpado sempre, não tem problema não. Acho que eu tenho que vir um pouquinho distante, né? Alô, alô. Primeiramente, parabenizar o Lucas, né? A apresentação foi muito boa, bem legal mesmo. Não é um assunto chato e não foi maçante, foi muito bem apresentado. Eu fiquei com algumas dúvidas, apenas ali da arquitetura. A criptografia, ela está sendo feita no servidor, né? Aí, por ser uma aplicação virtualizada, sabe se está aproveitando a aceleração por hardware? Essa é uma pergunta. Aí, outra pergunta. Se sim, se está acontecendo no servidor, existe a possibilidade do cliente já enviar o dado criptografado, por exemplo, usando um GPG, alguma coisa assim? Sobre a segunda pergunta, enviar o dado criptografado para Jubart ou para o Cypher? Porque enviar o dado criptografado já para Jubart seria só se você quisesse apenas assinar. Na verdade, tem uma dúvida que isso vai responder também. Como é que é feito esse upload? É um upload web? Tipo, como tu estava mostrando o validador da assinatura? Você está falando da chamada arquivo. do arquivo do Cypher? Não. É via chamada gRPC. Uhum. Né? A gente expõe uma interface, né, gRPC, onde a pessoa vai configurar um plugin do gRPC e vai chamar na aplicação como se fosse um método da própria aplicação. Né? Ele vai fazer uma chamada remota como se local estivesse. Aí tem o Sender. O Sender, o que ele faz? O que a Jubart faz? O Jubart chega para o Sender e fala: Sender, você que armazena aí, que faz a gestão desses arquivos, tá? Em um volume sobre a sua gestão. Me manda o documento cifrado de código tal. Aí ele pega do Sender e faz o processo de criptografia. Sobre aceleração, a gente ainda tem diversos pontos a evoluir, né? Demos um primeiro passo de conseguir colocar... A chamada é toda interna via Kubernetes, né? Ela não sai dali. Tem, além do TLS da conexão, tem a segurança de perímetro, né? Enfim, a gente pode fazer diversas evoluções ainda, como adicionar mútuo TLS, né? O Cypher só vai cifrar para quem ele confia, porque hoje qualquer serviço pode chamar o Cypher. Até porque o Cypher não tem nenhuma responsabilidade. A segurança não está nele. A segurança está na outra ponta, de quem chama, nele armazenar a chave privada corretamente. Então, a gente tem algumas evoluções a serem feitas. É um trabalho que nasceu tem pouco tempo, né? A gente pode melhorar e muito ainda. Isso, e por isso que a gente precisa de você. Pô, você é... Tem mais alguma... Chegaram... Tem uma palavra que até é difícil de falar em inglês, né? Throughput. Vocês chegaram a medir? Não.
Mas o gRPC, ele é bom para isso também, né? É alto. Inclusive, eu acho que agora eu entendi sua primeira dúvida. Quando a gente cifra com Cypher, veja que a gente cifra a chave simétrica para o destinatário, mas o dado é cifrado com a mesma chave simétrica. Aqui, no caso do sender, a gente decidiu não cifrar para uma chave mestra, né? Mas se, por exemplo, tivesse a possibilidade de cifrar para o próprio Cypher, a gente cifrou, tem um conteúdo CMS que foi enviado para o nosso diretor. Só ele detém a chave privada, porque só foi cifrado para ele, aquela chave simétrica. Se eu precisasse adicionar um novo destinatário, se fosse cifrado também para o Cypher, o que o Cypher ia fazer? Ele ia conseguir derivar a chave de sessão e, em vez de criptografar o dado novamente, que o dado é grande, ele só iria cifrar essa chave para mais um. Entendeu? Então, aí faria sentido enviar o dado cifrado para ele. Esse é o poder do padrão do CMS. Se a gente tivesse que recifrar tudo para mais algumas pessoas, a gente não precisaria cifrar o dado novamente. Seria extremamente performático, porque a gente só precisaria falar, pega essa chave simétrica, que eu consigo derivar porque foi cifrado para mim também, e cifre para mais X, Y, Z, pá. Aí faria todo sentido enviar o próprio dado cifrado. A arquitetura permite isso, se um dia a gente precisar nesse contexto. A pergunta é difícil não, porque você eu já sei que é... Lucas, faz sentido a gente, puxar a criptografia para dentro do cliente para não ter que... Assim, por exemplo, o sistema lá fornece o diretório de chaves, de certificados, e tem uma bibliotecazinha pronta para fazer a criptografia no cliente, para não ter que confiar até no TLS, no caminho aí? Sim. Depende muito do contexto da aplicação. Sabe onde isso faria total sentido? Se a gente criasse uma aplicação de mensagem para os nossos senadores, que teria em cada celular, e eles fossem trocar mensagem entre si. Uma criptografia fim a fim. Então, o que eu faria? Eu criaria o par de chaves no dispositivo do parlamentar, colocaria lá no local seguro, que, inclusive, a gente pode definir o nível de segurança. Inclusive, em um dispositivo desse como o iOS, quando a gente cria o par de chaves e coloca nessa zona segura, a gente pode dizer, olha, se autodestrua se alguém tentar acessar você, sem ter o privilégio. A gente consegue definir diversos níveis de segurança. E aí, o que a gente faria? A gente faria a criptografia ponta a ponta. Não teria sentido pegar essa informação, enviar para um servidor, por mais que tivesse criptografia em trânsito TLS, para ser cifrado aqui, botar cifrado para o celular uma informação que não precisa de tanta escalabilidade. Entendeu? Então, nesse caso, faria sentido. E se a gente quisesse, nesse nosso pacote criptográfico que a gente está tentando propor, nesse Cypher Client, nesse projetinho que a gente vai colocar lá como dependência no nosso POM, uma forma de fazer isso, também daria. Eu sei que o sistema do João precisa fazer criptografia de ponta a ponta. Ele também quer usar a criptografia como caixa preta, mas ele quer guardar lá. Pronto, esse pacote, alguém iria implementar com a sua ajuda, tudo direitinho, para prover sua necessidade, mas estaria ali, nesse nosso pacote criptográfico. Faz todo sentido, muitas vezes. Inclusive, é o ideal. Eu perguntar assim, o sacrifício aí da criptografia ponta a ponta é por causa de performance? Sim. Porque o sender teria um acesso a mais hardware para criptografar? Sim. Um requisito desejável nosso era o processo ser síncrono na perspectiva do usuário. Era ele ficar lá na tela, aguardando o dado ser cifrado para poder emitir o recibo. Porque no tete-a-tete, no dia a dia, era assim. Ele trazia aquela mídia, ele entregava, recebia o recibo e acabou. Não ficava lá aguardando. Então, quando você precisa prover escalabilidade nesse sentido, para o sender não ser um gargalo, inclusive se tivesse várias pessoas enviando ao mesmo tempo, quando a gente precisa fazer escalabilidade com criptografia em alta escala, a gente separa. Né? A gente fazia isso, por exemplo, na BIM. Toda a produção de inteligência passava por um componente como esse. Então, a gente ia para lá porque a gente precisava de escalabilidade, que era muita coisa. Então, só por isso. Né? Mas daria para fazer. No conceito, que é o que você está puxando dentro da sua cachola, é justamente esse. Quanto mais próximo a criptografia é da origem, mais seguro é. Quando você tira
isso você tem que ter muito mais preocupações para prover uma segurança adequada. A última coisa, assim, tendo ele centralizado com o web service, você falou que ainda não tem controle de quem usa, né? Tem um controle, porque só quem pode utilizar são aplicações internas que estão no ambiente Kubernetes. Mas o quanto usa também. É porque, assim, você pode ter ataque de sidechain para ficar tentando descobrir a chave lá dentro. Não, porque com escolha de texto. o Cypher ele não armazena nada. Ele não armazena a chave. Ele não faz uma assinatura. Não, ele não tem nenhuma chave privada, não está fazendo nada com chave privada. Ele sobe um par de chaves para fazer simplesmente a assinatura do pacote. A assinatura. Mas aquilo ali é só o seguinte: fui eu, Cypher, que assinei. Mas é sempre o mesmo par, né? Então você ainda tem isso. Só que aí você vai ter um passo. O Cypher cifrou isso. Mas como esse arquivo vai parar na Jubarte? Como ele vai colocar esse arquivo cifrado pelo Cypher dentro de um sistema? Tem diversas camadas de segurança. E o ponto é o seguinte: não adianta nada o cara chamar o Cypher para cifrar para quem? Como ele vai enviar essa informação? Porque, por exemplo, a Jubarte só confia no sender. Ele só vai no sender buscar o arquivo. E tem um mecanismo ali de autenticação entre os dois, que tem a confiança, né? Então, a segurança não está nele. A segurança está em quem chama ele, porque vai cifrado para a chave privada. Eu pensei que ia ser um tema que não ia ter pergunta, não. Eu falei, galera, não... Aqui o pessoal não perdoa, não, bicho. Rapaz. Bom dia, gente. Pessoal, Lucas, eu queria fazer um conclame aqui ao pessoal, não é exatamente uma colocação técnica em si, mas tem que aproveitar o espaço aqui para dar o recado, né? A gente aqui do NCity, a gente está sempre por aí dando recado, né, para tudo quanto é lugar, né? Então, aproveitar aqui a oportunidade, o pessoal do desenvolvimento, né, toda a turma que está dia a dia aí desenvolvendo código, que a gente aproveite essa figura chamada Lucas, que está aqui no Prodazem, né? Não, é sério. Essa figura talvez seja uma das figuras que mais entende de criptografia no Brasil. Tá? Não, é sério, é sério. Porque a gente tem aquelas pessoas... É verdade, Lucas. A gente tem aquelas pessoas que são pessoas da teoria, né, que estão aí fazendo palestras, por aí, falando para cima e para baixo, em eventos e tudo, mas não são pessoas que conhecem a teoria aplicada, a teoria pragmática. E o Lucas é uma figura que, além da teoria, conhece os mecanismos no dia a dia, operando esses mecanismos no dia a dia, fazendo sistemas, desenvolvendo sistemas. E essa figura está aqui com a gente todo dia. Então, meu conclame, meu pedido, né, esse favor, né, como membro do NCity, do Núcleo de Segurança, trabalhando lá todos os dias, é que a gente aproveite essa figura que está aqui todos os dias, gratuitamente. Ele não tem tido muito sucesso com a esposa dele, mas aqui eu acho que ele vai ser ouvido, viu? Então, é isso. Vamos aproveitar, gente. Eu não vou falar nada porque é verdade. De fato, não tenho muita voz lá, não. Mas eu estou trazendo, assim como o Rafa traz, como o Hélio, né? A gente passou pela BIM e lá a gente foi obrigado, meio que como lá é a maior evasão do serviço público. Então, quando você chega lá, já te dão uma coisa desse tipo complexa e você tem que entender. Então, como eram coisas críticas, eu sabia que a responsabilização ia ser grande se a gente falhasse, a gente perdia a noite estudando. A gente parecia que tinha voltado a ser universitário. Inclusive, botaram a gente em um curso lá, eu e o Hélio, que a gente pediu até para sair, porque passavam tarefa para casa. Eu falei, eu sou pai de família, né? Eu vou fazer a tarefa do meu filho, ainda tenho que fazer a minha. Os caras mandavam ler uns livros lá, né? E tinha que fazer essa tarefa, trazer. A criptografia lá é feita por estatísticos, né? E a gente aprendeu algumas coisas ali da implementação, né? A gente vem evoluindo, eu não sou especialista em nada, eu só sou especialista em resolver os problemas que eu mesmo crio, né? E olha lá, mas a gente está diariamente tentando ali prover as soluções e com a parceria, aqui é um trabalho feito de vários braços, que tem o NCity, o Gutierrez, o Ferrari, tem
pessoal lá do CESIA, do NQPPS, tem toda uma galera que eu estou aqui apenas como porta-voz. E, inclusive, eu não queria ter essa responsabilidade, não, porque isso aqui, um dia... Todo mundo, viu? Lucas, Oi. eu queria saber como é que é garantida ou o que você pode nos dizer a respeito de como é garantida a segurança física dos servidores, dos cifradores, dos ciphers. Porque, em tese, como eles estão manipulando o dado aberto, você poderia interceptar o dado aberto nesse ponto, se tivesse acesso físico ou se tivesse até um acesso à distância nesse ponto. Isso não vai acontecer. Primeiro porque o dado ele permanece cifrado em trânsito o tempo todo. Quando ele chega no cipher, ele nunca chega completo e ele chega em um executor de RPC que garante também, faz algumas garantias de segurança e a gente vai cifrando em fluxo contínuo. Quando o primeiro entradazinha assim já entra, assim já vai sendo cifrado, é porque eu não consigo demonstrar isso, sei lá, com desenho, mas o dado não fica em claro ali, mesmo que ficasse uma velocidade e é um processo interno que quem pode ter, inclusive o dado cifrado, como a gente tem garantia criptográfica de algoritmos fortes, ele poderia ser público. Hoje, só quem tem acesso aos dados cifrados é aquele pessoal lá, ó, né? O pessoal lá do CESIA, que pode, inclusive, dizer diversas formas, aí, mecanismos de segurança, um monte de barreira. A segurança ela não é só feita em um ponto. Ela é construída por barreiras, em diversas camadas. Eu posso te garantir que temos N camadas, né? Não sei se deu para responder. Ô, Lucas, eu vou ser rápido aqui também, mas te parabenizar pela excelente palestra, foi bem instrutiva, como sempre, as coisas que você fala. E eu quero falar também para o pessoal o seguinte, que eu lembro quando você chegou e a gente conversou, você tá lá mexendo com o aplicativo, Senado Digital, e eu comecei a te falar desses problemas da CPI, falei assim, olha, Lucas, a gente tem que receber 30 tera de dados aqui todo dia nessas CPIs, e o pessoal tem que poder mandar de um dia para a noite os vídeos lá do circuito interno da presidência, que não sei o quê. E eu só coloquei os problemas para você, e eu lembro direitinho que isso era uma sexta-feira à tarde, quando foi no sábado, o Lucas me mandando mensagem, olha, tive essa ideia aqui. Quando foi segunda-feira, ele me mostrou um protótipo do negócio funcionando. Então, assim, você é muito modesto, parabéns, continue sempre assim. Você é realmente um tesouro para o Senado, viu? Com certeza. Obrigado. Fico muito feliz aí pelas palavras. E né, quando ele me falou desse problema... Quando eu entrei no Senado, eu fui colocado no SEGAB, porque eu queria muito trabalhar no aplicativo Senado Digital. Já sou muito feliz lá, estava muito feliz, e o Lauro me trouxe esse problema. Eu falei, como eu consigo piruar para trabalhar com isso também? Porque eu gosto dessas coisas complexas, eu gosto dessa coisa. Eu falei, já tem um monte de demanda aqui no SEGAB. E também gostaria de trabalhar com isso, de criptografia. É um negócio legal, um trabalho legal. Aí eu fui e perdi. Falei, vou ter que perder um final de semana para poder fazer alguma coisa aqui, para poder mostrar, para poder, talvez, ele falar, trabalha lá com o pessoal lá do Thiago, né? Que era outro privilégio trabalhar com o Thiago, outra coisa que eu queria também, né? E foi assim que aconteceu, né? Quando surgiu teve a reunião lá, montou-se o grupo de trabalho da CPI do dia 8, falou, tem que fazer isso, tem que melhorar isso, aí já tinha um caminho andado, as pessoas já sabiam mais ou menos o que eu queria mexer com aquilo, a gente juntou as equipes e fez um trabalho conjunto de fato. Ô Lucas, e também só para poder... Você não precisa responder tudo agora, não, pode até ficar como tempo, espaço para outra palestra. Mas é que a gente conversou também sobre a gente, eventualmente, usar blockchain nesse contexto nosso da CPI, né? Porque a gente precisa deixar transparente para as pessoas, para o Brasil todo, o que foi entregue, mas sem dizer o que exatamente foi entregue, né? Aí eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, por que a gente não usou ainda, o que você imagina que a gente pode usar isso ou não, a gente pode deixar para outra palestra, se for o caso também. Parabéns, desde já. Obrigado. Eu costumo ser conhecido por querer complicar as coisas, né?
o pessoal, quando me bota assim, eu falo, pô, vamos fazer dessa forma, sei que o pessoal já me olha assim. Aí o Fabrício veio até com essa ideia, né? Mas é um serviço que eu estou criando que não é nem para mim manter assim, sabe? Tipo, eu ia deixar um brinquedo lá para o Thiago, para o Denis. Aí eu pensei, pô, faça essa sacanagem, né? Aí, conversando também, a arquitetura não foi tomada a decisão só por mim, a gente montou um grupo e falou, ó, vamos por esse caminho aqui, porque tem uma questão de prazo, tem uma questão que a gente tem que seguir, tem uma nova CPI que já quer utilizar. E quando eu fiz o protótipozinho, inclusive, lá com o Thiago, tinha uma reunião com o pessoal da COSET, e a gente aproveitou para mostrar a ideia. Aí a gente já conseguia entrar no sistema e criptografar. Quando o cara viu isso, falou, pô, que dia a gente pode colocar em produção? Está funcionando, já vou falar com não sei quem. E aí, aquele tempo que a gente tinha, que, pô, é para amanhã. Aí, corria. Mas são possíveis evoluções. Opa, tudo bom? Bom dia. Parabéns aí pela apresentação, tá, Lucas? Valeu. As minhas perguntas são muito infantis perto da galera aqui, mas queria saber o seguinte, você falou que quando você criptografa e aí, de acordo com os certificados, o pessoal vai vendo se aquilo é para ele mesmo ou não, né? Geração desse certificado é padrão, no Macê aqui, Senado mesmo, alguma coisa assim? A outra pergunta, seria só para cifrar arquivo? Porque imagine que a gente tenha uma instituição hipotética que grava dados de atestados dos servidores, não é o Senado, tá, gente? Mas grava esses dados de atestado em banco. E é uma informação que ela não deveria estar assim, tão aberta, né? Então, a gente conseguiria pegar isso, gravar esses dados e salvar em banco essa informação de atestado de forma cifrada. A outra tem como customizar as ACs do validador? Ou seria uma coisa padrão que todo mundo que fosse usar o validador utilizaria, né? Seriam só essas aí. Eu sou bem limitado, viu, Gilberto? Eu esqueci a primeira pergunta. Espera aí que eu também. Sim. A questão de geração de certificado. O que a gente pode estabelecer é um padrão a ser seguido de geração de certificado. Não precisa ser emitido por um AC, por exemplo, se você quer cifrar conteúdos para a sua aplicação, você pode simplesmente gerar um par de chaves. Porque eu não vou partir da confiança da AC para cifrar. Eu vou cifrar para a sua chave pública do seu sistema. Então, você pode criar... Agora, o que a gente vai definir? Pô, utiliza a curva elíptica na geração, né? Utiliza o 384 bits, né? Não utiliza, talvez, RSA com esse tamanho de chave. Esse tipo de coisa faz-se necessário padronizar, até porque o Cypher ele verifica e não aceita qualquer tipo de segurança das chaves. Outra coisa, qualquer dado você pode enviar. Ele recebe bytes. Então, você pode enviar qualquer coisa. Texto, imagem, vídeo, enfim, o que você quiser enviar, né? Às vezes, para o seu caso, você pode estar matando uma barata com tiro de canhão. Porque talvez você pudesse ter o Cypher Client e cifrar isso simetricamente. E armazenar uma chave. Porque é só no sistema. Você pode cifrar e decifrar, você não vai ter que passar essa chave para ninguém. Então, resolve sim. Você consegue cifrar essas informações, mas aí tem que ver se é o mecanismo ideal, né? A outra pergunta... sim. No caso, é totalmente customizável. A gente pode adicionar ou retirar, né? Agora o Senado está usando outro certificado aqui para poder assinar, para poder emitir os certificados do pessoal lá, para fazer a assinatura do CIGAD. Adiciona esse cara. Mas é global, não tem como ser só da minha aplicação aceita absoluto. Agora, se você for utilizar o mesmo validador, não faz sentido ser diferente. Porque aquele validador só vai precisar dizer que o seu arquivo é válido. Entendeu? Talvez não faça sentido. E, Lucas, parabéns aí pela apresentação, Valeu. muito didática. Você transformou um assunto insosso aí com o tempero da Bahia e todo mundo ficou atento. Parabéns.
A minha pergunta é o seguinte: a gente viu no ano passado muita evolução, principalmente da Google, na parte de computação quântica. Como é que a comunidade está atenta a isso? Isso é um problema? A gente tem que se preocupar ou isso vai demorar 30 anos, a gente já se aposentou todo mundo aqui? É um problema que a gente precisa se preocupar, mas o que a gente precisa definir é um padrão que, quando for necessário utilizar um PQC, a gente vai acoplar aquilo ali no padrão e não vai mudar mais nada. A gente vai só mudar o algoritmo. Inclusive, o Cypher, os algoritmos que ele utiliza, a gente passa via variável de ambiente. Tanto é que a gente pode mudar, que ele vai garantir que aquela implementação ainda vai servir. Por exemplo, por que a BIM já está utilizando criptografia pós-quântica? Sabe de alguma informação, né? E cifra utilizando isso porque ela precisa garantir criptografia de estado. Só para você ter noção, a urna eletrônica utiliza criptografia de estado. E olhe a temporalidade. A eleição começa 8 horas da manhã, às vezes 9 horas. Já teve o resultado. Ela funciona offline o tempo todo. Cada voto é cifrado com uma chave utilizando isso aqui. E aí utiliza depois essa simétrica para a chave pública do TSE. Aqui, a transação, quando você envia os votos, quando chega já vai ficando público. E eles utilizam assim ainda criptografia de estado. E dentro do trânsito, TLS. Né? Então, aquilo ali, criptograficamente falando, é extremamente seguro. Né? E, enfim, a gente consegue alterar se for necessário. Só um detalhe aí. Nas urnas eletrônicas, o voto não é cifrado. Tá? Ele é totalizado só. Então, pode ficar tranquilo. É só na transmissão. Mas aqui a dúvida em relação à criptografia de estado. A gente vê métodos diferentes, né, de escolha de criptografia de estado no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Quanto do Brasil é feito de forma mais fechada, completamente fechada, e a análise é feita internamente, nos Estados Unidos você faz um concurso, né, um concurso público com uma premiação relativamente boa. E quais seriam as vantagens e desvantagens nesses dois modelos? Não entendi a pergunta, foi mal. Tá. Então, o modelo de escolha de criptografia de estado no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente. O Brasil opta... Isso. O Brasil opta por fazer de forma sigilosa, né, confidencial. Já, né? Tá. E nos Estados Unidos ela é pública. Sem entrar em questões de internas, de sigilo e tudo mais, sempre foi uma vontade tornar aquilo público, porque isso também é a força de segurança. Você mostrar para a comunidade que aquilo, de fato, não pode ser quebrado. Né? Existem alguns organismos de inteligência que preferem adotar essa postura, são os mais fodas, não grave isso não. E existem diversos outros que preferem manter sob sigilo o seu algoritmo. O que eu posso garantir, por exemplo, que as informações do Brasil, né, estão sendo de estado, a criptografia ali é feita por pessoas extremamente competentes, por estatísticos assim de primeira categoria, né, só que é uma decisão estratégica não tornar aquilo público, que na perspectiva de muita gente pode ser uma decisão equivocada. Porque quando eles fazem isso, primeiro que lá eles têm mais de 100 mil pessoas na inteligência, né? É uma pegada diferente. Então, qualquer coisa, enquanto ele está fazendo ele já tem um terceiro, um quarto, um quinto, ele já está desenvolvendo. Então, quando o cara chega ali e fala, descobri um problema nesse aqui, ele, beleza, toma esse aqui, tenta agora nesse aqui, tenta agora. E aqui a gente, às vezes, não tem a mesma mão de obra e a mesma força, né, para poder prover esse nível de segurança que é o ideal. Né? Eu, inclusive, não trabalhei na urna, não, mas eu tinha... Quem me falou que cada voto era cifrado, eu não sabia dessa informação. Né? Mas ainda é seguro. A forma que eles armazenam você não consegue fazer a volta. Mas eles logam coisa que não devia. É o problema do... Enfim, não. Esse assunto aí Fala, Lucas. Opa. Rapaz, de novo, né? Que a gente conversou lá na apresentação da nossa avaliação de segurança. Parabéns, o trabalho de vocês é excepcional.
Teve um ponto que você falou ali que eu acho que você passou um pouquinho rápido, não ficou claro para mim, que é em relação à geração dos números aleatórios, se ele é feito na aplicação, e aí imagino que o desenvolvedor da aplicação que faça a decisão, ou se ele é feito dentro do Cypher. E outra é em relação aos arquivos que a gente tende a manter por mais tempo. Como a gente tem a depreciação de algoritmo, né, e até o João falou sobre cripto pós-quântica, se você tem alguma ideia de como a gente poderia fazer essa eventual substituição de algoritmo ao longo das, sei lá, anos ou décadas aí. Não, a primeira aplicação não é uma lógica feita pela gente, a geração da chave simétrica. A gente utiliza um provedor para isso, que garante uma série de fatores, né, no Java, o Boscastle, né? E se a gente precisar, eventualmente, recifrar o conteúdo, por exemplo, o Bruno é mais sensível, né? Porque o Bruno ele armazena informações que é ad eterno, né, Bruno? Então, se em algum momento a gente descobrir que estamos utilizando algum algoritmo que não tem mais aquela força criptográfica, que não garante mais, por definição, que aquela informação está protegida pelo menos até a gente morrer, se aposentar, o dado que ele guarda, enfim, até se tornar inútil, a gente precisa recifrar todos os dados. Aí tem diversos mecanismos. A aplicação do Bruno é a única que consegue decifrar. Então, ele consegue decifrar com aquela chave e mandar de novo para outra, e aí cifrar de novo com um algoritmo novo do Cypher. Ou a gente pode tentar prover escalabilidade para fazer isso de maneira mais eficiente, aí tem que pensar, conversar, mas parte de cifrar o dado novamente, né? E o único que consegue decifrar, matematicamente, ou então o problema de segurança vai ser tão grave que a gente vai conseguir decifrar, né, de forma fácil, com um comandozinho, e aí mandar de novo, né? Mas parte dessa ideia de ter que cifrar novamente, né? Mas como o padrão CMS ele é amplamente utilizado e a ideia é que ele também seja ad eterno, assim como a gente vai mandar encomenda daqui a 30 anos, sei lá, 100 anos, a gente vai usar a mesma estruturazinha de endereço, CEP, então não sei, né? Acredito que se não consigo imaginar um outro ponto, né? Eu acho que também vai se manter essa estrutura e a gente vai conseguir reaproveitar. O esforço não vai ser tão grande, pelo menos de reimplementação. É atualizar os algoritmos e pedir para cifrar novamente. Mas garantindo que só ele vai conseguir decifrar, que é a garantia que a gente deu para ele antes. Ô, Lucas. Novamente, parabéns. Obrigado pela parceria. Valeu. Eu queria... O que você está falando do Cypher na CPI é a entrada dos documentos, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, que aí a gente está garantindo a cadeia de custódia até a Jubarte. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais o caso de uso de utilização do Cypher na saída, quando depois que chega na Jubarte e quando a gente tem que enviar esses dados para outro órgão, para outra área do Senado. Hoje, a única coisa, o ponto que a gente garante é que até o dado chegar na Jubarte, ele vai estar criptografado. Quando chegar lá, ele fica em claro. E aí continua do mesmo jeito que era antes de tudo isso, que é a segurança que a máquina lá provê, de nível de acesso. Inclusive, não é uma máquina que fica gerenciada pela gente, não, viu? A gente passa... O cara, quando está criando no script de criação, né, ele define uma senha de administrador, o pessoal da COSET, só eles têm acesso, né? E quando, hoje, assim como era antes, essas pessoas que estão lá fazendo análise documental, tem todo a permissão de acesso ao arquivo, pode baixar a aplicação lá que fica na Jubarte Web, né, que o pessoal criou, coloca alguns mecanismos de segurança, de marca d'água, de informações, mas hoje ainda as pessoas conseguem tirar esses arquivos e depois dali, né, aí a gente teria que ter um outro mecanismo. Ou, qual seria o ideal para mim? O ideal para mim é porque a gente foi feito em etapas e o requisito era esse, chegar na Jubarte. O ideal era a gente cifrar para os destinatários específicos. Como assim? É o Leandro, o Max, né, o Rafa, o Gleison que vai ter acesso a esse documento. Vamos cifrar para eles. O documento ia chegar cifrado nessa máquina e para eles terem acesso, eles iam ter que plugar alguma coisa lá, onde teria os tokens dele lá, a chave dele, ele iria ter acesso só naquele momento. Ele estaria cifrado só para eles.
Aí seria o nível de criptografia máxima. Quero retirar da máquina. Você ia retirar um cifrado e quem tivesse acesso a ele não ia conseguir ter acesso à informação. É um outro nível de segurança que a gente pode avançar. Mas o requisito inicial, né, era que chegasse a entrega à Jubarte fosse automatizada e não mais manual. Porque quando era manual, você está ali pegando um arquivo, aí você bota em sua máquina, aí depois você pega, copia dali, volta para lá, esquece de apagar aqui, é um risco de operação gigante, né? Então a gente resolveu esse primeiro problema. Essa era a ideia. É o sonho, né? Mas nem precisava da Jubarte, poderia esse arquivo ser entregue diretamente em outra aplicação que a pessoa já clicava. Quais são os arquivos que é para mim, pelos metadados, né? E aí, o cara plugava alguma coisa, já decifrava aquela informação, ou a chave já estaria na máquina dele, como é feito no CIGAD, que armazena ali, e iria ter acesso àquela informação. É o ideal, não precisaria. Mas, enfim, a Jubarte é um produto também do Prodazen, que tem toda uma história, todo um negócio, e a evolução disso tem toda uma questão estratégica, uma questão de, enfim, do time, do cliente que já é acostumado com aquilo, ter que se adaptar a uma nova ferramenta, né? As pessoas têm resistência a determinadas evoluções, porque é uma coisa crítica, né? Você está lidando com o documento. Então, as pessoas, isso já funciona, isso nunca deu problema. Nem quando a gente fazia manual, enfim, parece que... Enfim, deu para entrar. Era numa sala, né? Ficava essa máquina, o pessoal ia lá, deixava o celular lá fora e tal. Você só podia ver os arquivos enquanto estava lá dentro. Aí depois criou a ideia de criar uma VM para cada CPI, mas é um problema de segurança, né? Ela é mais fraca. Ela é mais fraca hoje, não é nem a Jubarte. Ela tem o BitLockerzinho dele lá, pelo menos está criptografado ali. Então, o problema da Jubarte é, assim, além da administração não ser do Prodazen, ela ainda tem BitLocker, né? Então, não é nem criptografado pelo VMware, é pelo próprio sistema operacional e sem chave de recuperação. Então, só o cara que tem a senha de administrador consegue logar e desbloquear o file system. Só que você tem um risco hoje. Primeiro, o cara perder a senha, se a gente não tem o gerenciamento de credenciais. O cara guarda em algum lugar lá que a gente não quer saber onde é. É mais seguro a gente não saber. Vai chegar uma demanda aqui falando, pô, vocês têm que dar um jeito de entrar nesse negócio, mas você que perdeu a senha, mas como é que é assim? A segurança está aí, meu caro. Exatamente. E a outra coisa, muitas vezes eles executam operações lá, né, para criação de usuário e tal, que precisam ser melhoradas. Que eles entram na máquina e tal. O ideal é que isso fosse tudo como serviço. Né, o serviço de armazenamento de documentos criptografados. Mas é um caminho ainda, né, que precisa seguir, eles precisam entender que é melhor você ter isso como um serviço, como, por exemplo, você pensar no caso do... Caramba, fugiu lá... o Proton, né, em que os dados são criptografados, inclusive são criptografados no cliente para serem enviados. Então, é um caso em que em que precisa ter essa mudança cultural. Mas um dia a gente chega lá. Inclusive, é aquilo que a gente falou, né? Tipo, sempre que a gente puder dar uma segurança matemática e não a nível de operação, é o ideal, né? Só que, às vezes, a gente não consegue a força ali do próprio usuário, às vezes vai mudar, né? Enfim, não é do interesse e não consegue fazer. Mas o ideal, inclusive, não mudaria a forma do que a gente já tem. Só que, em vez da chave pública ser passada da máquina, seria do usuário X, Y, Z, né? Uma lista. Inclusive, o CMS permite que você cifre para vários usuários ao mesmo tempo. Então, seria, em termos de implementação, a mesma coisa. Mas aí é uma questão de, talvez no futuro, né? É aquela questão só que aí precisaria da master key. Ali precisaria. Ou alguém com Ou uma composição de chaves. É possível a gente fazer o seguinte, ó, como é que fala? Autoridades, né? Não sei se aqui no Senado. A diretora-geral, o secretário-geral da mesa e fulano de tal. Cada um vai ter uma parte da chave. Para a gente decifrar esse dado, se tiver alguma decisão judicial, a gente vai ter que pegar os 3, os 4, os 5. Eles vão ter que estar junto, plugar cada um o seu pedaço da chave e decifrar a informação. Então, essa seria a chave mestra. Não seria, diminuiria o problema desse cara estar querendo ter acesso à informação. Ele precisaria convencer mais algumas pessoas. Duas pessoas precisam virar a chave ao mesmo tempo para lançar
Pois é. Né? Se todos estiverem afim desse... aí vai acontecer. Alguma pergunta, pessoal? Gente, vamos encerrar? Alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos lá. Eu sempre tenho medo da última. Sério mesmo. É quando você já tá assim. Aí vem. Inclusive, que assim, com o tempo, acho que a coisa mais comum quando a gente fala de... Quando a gente fala de criptografia, eu acho que o mais comum a se pensar é ataque de força bruta. E com o avanço de IAs, também veio o avanço de GPUs. E qual a perspectiva nesse cenário daqui a, por exemplo, 5, 10 anos, quando estiver mais avançado ainda? O pior tipo de ataque em uma criptografia é o de força bruta. Ele é o menos eficiente. É o que a gente tem menos medo de dar certo, né? Agora, existem alguns que são mais sofisticados, né? E o que a gente tem, como a gente é cidadão comum, é informação que é pública, né? Aquilo que é divulgado e a gente tem que ir acompanhando. Hoje, com aquilo que a gente tem de informação, é extremamente difícil, em tempo hábil, a ponto de tornar aquela informação oportuna, útil, você atacar os algoritmos que a gente está utilizando aqui, né? Mas isso pode mudar de hoje para amanhã. Enfim, a gente tem que ficar atento. Por isso que é bom essa ideia de ter criptografia como serviço, porque essa implementação passa a ser mais centralizada de conhecimento de muitos, ou seja, se um morrer, ainda tem mais uns 3, 4, 5 que conhece, e ele sempre vai ter antenado a essas coisas e podendo fazer essa evolução. É muito mais difícil quando a gente tem várias iniciativas espalhadas, que não é de conhecimento, por exemplo, do NCIT, né, que eles são os mais atentos nessa ideia de acompanhar, e eles não têm a referência de quem vou falar quando eu li isso aqui. Por exemplo, um caso, o Gutierrez, a gente conversa muito, né? No outro dia, o Gutierrez me mandou mensagem. Pô, você viu esse tipo de vulnerabilidade aqui no Apache Tica? Aí, por que ele me procurou e por que ele sabia que eu utilizava? Porque em algum momento a gente conversou sobre isso. Em algum momento eu dei transparência, eu expus aquilo que eu estava utilizando. E é esse tipo de coisa que acontece quando a gente tem algo mais central, quando a gente tem transparência. Por isso que sempre o nosso objetivo vai ser o que o nosso colega falou. Quanto mais disponível possível, quanto mais público, mais pessoas vão poder colaborar. Então, uma das boas práticas da gente manter segurança é uma boa comunicação com aqueles que têm a melhor expertise disso. Então, sempre que eu tenho alguma decisão de segurança, sempre que eu tenho alguma coisa, uma dúvida, eu chego lá no NCIT, Ferrari, pô, me ajuda aqui, ele fala, pô, a gente fala com fulano de tal aqui, faz reunião, e a gente vai discutir aquilo, e deixa de ser uma decisão apenas minha, que não sou especialista no assunto, e passa a ser uma discussão mais especializada. E não só a discussão, eles passam a saber o que a gente está utilizando, e como eles acompanham mais de perto todas essas mudanças, eles passam a ser um ponto de referência, um ponto de contato para poder falar, pô, você viu isso aqui? Entendeu? Enfim, deu para entender, né? É toda uma construção de segurança que envolve uma mudança de cultura.